Olá, meus amadinhos, tudo bem? Dando uma passadinha para deixar mais uma das super e simples dicas da Irani. A dica de hoje é simples, mas a dica é boa, hein? A dica é deliciosa. A dica de hoje é enroladinho de mussarela com frango. Vamos lá ver como vai ser preparado essa delícia? Então, bora lá ver. Então, na dica de hoje, eu vou estar preparando enroladinho de peito de frango com mussarela. E eu tenho aqui, 260 gramas de mussarela, meio quilo de trigo e meio quilo de peito de frango, filezinho de peito de frango, já temperei, com o meu tempero, pus tempero baiano, coloral, açafrão, a mistura de tempero que eu preparo aqui em casa. O meu tempero a gosto, você faz o seu a gosto. Eu tenho já a minha panela ali, vou estar colocando para dourar, o peito de frango. Eu gosto de dar uma douradinha. Vou estar pondo ele dourar. E daí, quando ele estiver dourado, eu vou pôr um pouquinho d'água para ele cozinhar. Enquanto eu coloquei o peito do frango, o filezinho de peito de frango, para dourar, aqui nessa panela eu tenho um dente de alho amassado, coloquei uma porção de óleo, bem pouco, só para dourar este alho. Porque depois que eu dourar, eu vou estar colocando a água aqui, que é de eu cozinhar a massa. Eu não vou estar colocando leite, mas você pode colocar o leite se você quiser. Eu estou economizando e estou colocando a água, que não há necessidade. Mas depois vou estar acrescentando 2 colheres de margarina. Amados, eu coloquei a água, Essa água é para dar o suficiente para cozinhar a massa. Eu coloquei aqui uma colher de sopa rasa do meu tempero, do meu gosto. Você coloca do seu tempero, do seu gosto. No meu tempero tem coloral, tem açafrão, tempero baiano, é o meu tempero que eu preparo aqui em casa. Aí você pode estar fazendo o seu. Eu dourei o alho e coloquei a colher desse tempero que tem coloral e açafrão. Faz ao seu gosto, que eu não gosto que minha massa fica branca. E agora eu vou estar colocando o trigo e já posso colocar até antes de dar fervura, porque não tem importância. E daí você vai mexendo até cozinhar, tá bom? Amadinhos, veja, a minha massa está pronta, a textura dela, veja bem. Ela não pode ser mole, porque senão fica preguento. E não pode ser dura, porque senão ela fica seca, fica muito dura para morder. Essa massa aqui é a mesma massa de coxinha, de risole. A massa você tempera a seu gosto, você faz da cor que você quer. Eu gosto de colocar um pouquinho de açafrão, opa, tá caindo. Um pouquinho de açafrão, um pouquinho de coloral para dar esse tom. Mas você tem a opção de fazer ela branquinha também. Você pode fazer ela colorida com massa de tomate. Olha a textura dela, viu? Veja bem, na hora de amassar, ela fica uma massa... Na hora de sovar ela fica uma massa boa, lisinha. Que daqui que esfriar eu vou sovar ela. Mas fica excelente, veja bem, tá bom? A textura da massa é ótima. É isso aí, está pronto. Eu vou pôr na vasilha e deixar esfriar. Enquanto isso, o filezinho de peito está cozinhando. Amadinhos, veja a minha massa, eu já sovei ela. Ela ficou a massa super boa. Olha de pertinho a textura dessa massa, gente. Esse cisquinho que tem na massa é tempero, viu? Ela ficou a massa bem maleável, boa de trabalhar. Você tem condições de abrir ela com rolo, ela não fica seca e nem mole. É uma massa super boa para mastigar, para morder, viu? Veja bem. Veja bem, ó. Essa é a textura dessa massa. Essa massa é ótima para coxinha, para risole, para enroladinho de salsicha, de presunto e queijo, enroladinho de
peito de frango com mussarela, que é o que eu vou estar fazendo, tá bom? O meu peito de frango eu já vou olhar que já deve estar bom, para me dar continuidade no preparo do recheio, tá bom? Amadinhos, eu refoguei o peito do frango, coloquei uma água até cobrir ele e deixei cozinhar até secar, tá bom? A água secou aqui, eu não escorri a água. Primeiro eu dourei ele com o meu tempero, você põe seu tempero a gosto. Refoguei, deixei dar uma douradinha bem boa. E aí coloquei água até cobrir ele, que é só meio quilo que eu tenho aqui. E deixei ele secar cozinhando, tá bom? Agora eu vou acrescentar. Eu acrescentei aí, ó, uma colher de extrato de tomate. Eu tenho aqui picadinho uma porção de azeitona e meia latinha de milho em conserva que está aqui por baixo, tá bom? Coloquei meia latinha de milho, veja isso. E estou colocando uma cabeça de cebola picadinha, tá bom? E vou só dar uma misturadinha para dar uma refogada e está pronto o meu recheio, tá bom? É isso aí. Amadinhos, o meu recheio ficou pronto. Veja como ele está. Ótimo, maravilhoso, saboroso. Ele não tem água, ele é seco e não muito seco, porque pelo modo que ele é cozido, ele fica gostosinho, fica assim úmido. E é uma delícia esse recheio. O meu recheio está preparado, já está bem morno. Eu vou estar já preparando a massa, abrir a massa com o rolo, que essa textura dessa massa, o ponto dela é dela abrir com o rolo. Ela não é dura, gente. Ela não é dura. Você precisa dela para abrir com o rolo, tá bom? Gente, veja de novo, quero mostrar a textura dela. Tá vendo? Essa massa, eu cortei ela aí com a faca. Ela não gruda na faca, tá bom? A faca sai super limpa. Ela não é pregando. E ela não é dura também, que ela é macia. Se ela for dura, seu salgado vai ficar ruim, tá bom? Eu quero falar dois detalhes que eu não falei. Eu coloquei mais ou menos 1 litro de água para fazer o caldo de cozinhar a massa, tá bom? Para fazer aquele processo. Só que a água que eu coloquei, às vezes você observou que eu já coloquei ali, não esperei aquele caldo ferver e coloquei já o meu trigo e fui mexendo até dar o ponto. Só que aquela água eu já tinha fervido ela noutra vasilha, tá bom? Ela não estava fria. Ela já estava quente naquela vasilha que eu despejei, eu tinha fervido já ela estava bem quente. Então foi por isso que eu já coloquei direto o meu trigo. E se você colocar o trigo, não tem perigo de empelotar, que você já coloca de uma vez ali seu trigo e daí vai mexendo. Se for o caso que você notar que está duro, você reserva mais um pouquinho de água quente, coloca e deixa secar, vai misturando até a massa cozinhar e ficar macia, tá bom? É isso aí, eu vou abrir a massa com o rolo e volto mostrando para você como ficou. Amadinhos, eu abri a minha massa dessa forma, com o rolo. Veja bem, eu quero mostrar a medida que eu medi. Eu medi pelo tamanho, né, da mussarela. Que isso aqui eu vou fazer um canudinho recheado com o recheio do frango aqui no meio, enrolar, fazer um rolinho e envolver a massa assim, enrolar, tá bom? É isso assim, a excesso que sobrar, aí a gente corta, tá bom? Eu vou fazer isso com toda a minha massa e daí eu venho mostrando os rolinhos da mussarela com o frango para você ver como fica, tá bom? Veja as minhas massinhas abertas. Dizer para você que essa massa com essa quantidade de gordura, veja bem, eu não coloquei trigo, ela não gruda, porque ela é bem... A gordura dela, só a gordura que a gente põe para ela fazer é o suficiente, eu não espalhei trigo. Mas se a sua massa não ficar com essa mesma textura da minha, você pode espalhar trigo na superfície para você abrir sua massa, tá bom? Amadinhos, esses aqui são os meus rolinhos, é o recheio do enroladinho de frango e queijo. Por dentro tá o recheio de frango, e aí eu faço esse rolinho, enrolo e fica dessa forma, tá bom?
Depois eu cubro ele com a massa aberta, fica desse jeito, igualzinho o enroladinho de presunto e queijo. Depois empana com a farinha de rosca e frita. Eu quero mostrar aqui para vocês como eu enrolei como eu coloquei o recheio no queijo, tá bom? Veja, eu coloquei 1 colher de sopa de recheio, que se você colocar muito, vai ficar muito grosso e não vai dar, tá bom? Fica feio. E essa é a quantidade do recheio, fica bem recheado. Aí você vem enrolando de lá pra cá pra ficar bem apertadinho, pra virar aquele canudinho. Com uma mão só não é capaz de eu conseguir, mas aí eu só mostrando pra você, que você vem virando aqui assim, ó, até ele virar um rolinho com o recheio todo coberto, sem ficar vazando, tá bom? Aí você vai puxando pra cá e vai apertando nele. E ele vai ficar desta forma aqui, tá bom? Ele vai ficar enroladinho assim. Eu vou passar a massa em todos os meus e volto mostrando depois de farinhado que tiver pronto, tá bom? Amadinhos, quero mostrar como eu coloquei a massa, tá bom? Da mesma forma que eu enrolei o frango no presunto, no queijo, na mussarela. A gente enrola, tá vendo? A massa do mesmo jeitinho, da mesma forma, cobre todinho. Tá vendo? Esse excesso de massa que sobra de lá, a gente corta, tá bom? Só mostrando pra você ter uma ideia, porque é meio difícil explicar tudo assim, só com uma mão filmando. Eu não tenho um tripé apropriado. Aqui a ponta você faz assim, indicar também. Esse excesso de massa eu vou cortar, tá bom? Veja bem. Aí eu vou pôr lá e vou modelar ele direitinho para não ficar esfarrapado, tá bom? Eu estou só com uma mão, mas é assim, tá bom? Amadinhos, eu empanei todo o meu salgado, só que eu empanei com farinha de mandioca. Eu não empanei com farinha de rosca, porque a minha farinha de rosca acabou e fui pega de surpresa. Aí eu usei esta farinha de mandioca aqui. Então, como eu não gosto que fica cascudo, que fica grossa, eu peguei a farinha de mandioca e bati no liquidificador. Ela ficou fininha assim. E fica saborosa, fica talvez até melhor. Antigamente, a gente fazia salgado, a gente usava era farinha de mandioca para empanar. Não existia ainda esse tal de farinha de rosca. Então, como eu não tenho, eu bati a minha farinha no liquidificador, ela ficou fininha. Passei nesta peneirinha e ótimo, está pronto. Eu já estou com meu óleo esquentando, vou fritar e venho mostrar para você, depois de fritinho, a delícia que fica de enroladinho de mussarela e frango. Amadinhos, o enroladinho de mussarela com frango ficou pronto, está fritinho, uma delícia, na hora de saborear, tá bom? Eu vou cortar um para você ver como que ficou por dentro, tá bom? Gente, o meu salgadinho pronto, né? Que é uma super delicinha. Frito. Já está fritinho, né? Uma delicinha. E eu cortei uma aqui para experimentar, né? Veja como que ficou por dentro. Olha, uma delícia. Eu já dei uma super mordida aqui, para você ver. Fica com a massa bem macinha, não fica ressecada. Fica uma delícia, gente. Faça aí na sua casa, que você e sua família vai adorar. Essa é mais uma das super e simples dicas da Ireni. E o mais, eu quero agradecer cada um de vocês, deixar um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.